Bem-vindos à série Casos de Constelação. Eu sou Marinês Araújo Garcia Silva, eu sou psicóloga clínica há mais de 40 anos e aqui eu estou falando do meu lugar de docente e fundadora do Raízes Instituto, um instituto de desenvolvimento dedicado à transformação das pessoas que querem melhorar sua performance e o seu bem-estar. Por que escolhemos trazer com casos de constelação, para que você pudesse perceber que onde existem seres humanos se relacionando, o trabalho transformador das constelações pode atuar para o seu benefício. Hoje eu entrei em contato com uma situação, um caso muito interessante de uma empresa que veio me procurar em função de uma questão. Eles eram uma grande empresa de condimentos no ramo alimentício e estava crescendo e expandindo muito seus negócios e surgiu a oportunidade de fazer uma fusão. Mas essa fusão parecia que todos os movimentos que eles iniciavam, eles paravam num determinado momento com algum tipo de entrave que, por mais que parecia ser pequeno e superficial, atrapalhava o processo ao ponto da empresa que estava querendo fazer esse processo de fusão começasse a olhar para outros interessados ou para outros lugares dentro do mercado. Então foi quando o sócio dessa empresa que estava querendo tomar outra empresa para ampliar os seus negócios, veio a constelação. Veio este sócio e mais 2 sócios, eles eram 3 sócios nessa empresa. Então qual foi a situação? Nós colocamos no campo, e aqui nós vamos colocar bem claramente, primeiro o movimento da empresa. Foi escolhido um representante para a empresa que se posicionou desta forma em relação ao mercado. Depois nós colocamos os 3 sócios. Tinha um sócio, que era o sócio fundador, os outros 2 sócios vieram depois. Então o sócio fundador se movimentou e ele se colocava desta forma. Então ele estava posicionado no lugar que seria o lugar mesmo do sócio fundador, da pessoa que tem mais força dentro da empresa, só que ao invés dele olhar para frente, ele ligeiramente tinha um olhar voltado para trás. Os outros sócios se posicionaram, que vieram depois, se posicionaram exatamente no lugar devido das cotas societárias de cada um e da ordem de chegada deles dentro do campo. Eles estavam posicionados no seu lugar correto, no lugar de força, porque quando trabalhamos dentro de uma empresa, um dos princípios sistêmicos a serem considerados é o lugar de chegada e o lugar hierárquico dos sócios ou dos colaboradores, o lugar correto dos clientes, dos fornecedores, tudo precisa cumprir a ordem, sobretudo a ordem hierárquica, o lugar de pertencimento, para que o equilíbrio se dê. Dessa forma, também colocamos a empresa que iria fazer parte desse processo de fusão. Essa empresa queria ser absorvida pela holding que estava nos procurando. Então essa empresa entrou e o movimento dela era esse. Ela olhava para essa nova empresa, mas o movimento dela só vinha até aqui. E por mais que eles tentavam fazer negociações, então foram colocados no campus todas as possibilidades de alterar a negociação financeira, de trazer novos investidores, uma série de posições que a gente foi nomeando e colocando dentro do campo. Mas nenhuma dessas posições eram posições que faziam com que a empresa se movesse nessa direção. Aqui a gente via o interesse dessa empresa que nos contratou para o trabalho, o interesse da outra empresa, elas estavam posicionadas, ela entrou no campo, mas não se movia, vinha somente até aqui. Então, diante dessa configuração, onde todas as outras questões que na época, será que estão o valor de fusão, de absorção da empresa, o que precisa ser pago, as condições de cargos, todas essas questões que são pertinentes a uma fusão já tinham sido avaliadas e pareciam não ter nenhum tipo de entrave, o que estava segurando essa negociação? Então, o que eu pude descrever fenomenologicamente é que todos olhavam para essa nova empresa, com exceção do sócio fundador, que ele olhava em outra direção. Então eu coloquei, fiz esse registro
e fiz essa observação, para onde essa pessoa olhava. Então eu pedi para que o sócio fundador escolhesse para onde ele olhava. Então ele escolheu uma figura feminina. E eu coloquei essa figura no campo e de fato essa figura se posicionou bem na frente dele. Aí eu perguntei para ele se ele sabia quem era, se havia algum outro tipo de empresa que ele havia participado, se havia algum outro sócio que talvez possa ter saído e não ficado bem no movimento de saída. E a tudo isso ele disse que não. E aí veio um movimento, né? O que me vem, ele diz, o que me vem, porque eu fiz um movimento aqui que quando eu toquei nessa energia, eu senti um cheiro de pimenta muito grande. Um cheiro de pimenta ao ponto de eu começar a ter reação de lacrimejar e meu nariz começou a escorrer. Então eu disse que curioso, quando eu toco aqui eu sinto um cheiro de pimenta muito grande. E até eu mesma disse, talvez seja porque vocês trabalham com condimentos. Quando eu fiz esse comentário, ele disse, que engraçado, a minha avó plantava pimenta. Aí veio desse movimento essa percepção. E aí, sim, aqui tinha um enredamento, onde todo o processo inicial da construção desse negócio veio das conservas que essa avó fazia e que ele, muito pequeno, comercializava. E a partir daí começou todo o movimento dele de começar a comercializar à medida que ele foi crescendo e criar um negócio que pudesse se sustentar por si. E hoje eles são uma grande empresa de condimentos e no ramo alimentício. Então, o que se mostrou aqui? Que eles estavam fusionando com uma outra empresa que iria levar esse segmento de alimentos para um outro patamar, com outro nível de produtos, que iriam talvez afastá-lo de todo esse primeiro grande produto que essa empresa teve, que garantiu o sustento e o sucesso dessa empresa. Então, quando isso ficou claro, o proprietário se emocionou muito, o fundador da empresa, e disse, realmente, eu não percebi que é um medo que eu tenho de me afastar daquele produto que foi o produto que garantiu o nosso sucesso. Então, o que foi feito aqui? Ele pediu, eu solicitei que ele olhasse para a avó dele, agradecesse tudo que ele aprendeu com a avó, e que dissesse, garantisse à avó, que claro que a avó não estava solicitando nada dele, mas essa fidelização que ele tinha, esse primeiro movimento que iniciou a empresa, que ele garantisse à avó que esse primeiro produto seria um produto que sempre a empresa teria num lugar de importância. Quando ele fez essa reverência, o movimento que se fez foi ele olhar para frente. Com esse compromisso interno dele, é verdade, eu vou garantir que quem quer que me suceda dê sempre um lugar de honra a esse produto que iniciou todo esse sucesso que nós temos hoje. À medida que ele fez esse movimento, eu toquei novamente na empresa, ela se aproximou e se fundiu. E aqui eu encerrei o trabalho. Então percebam como é importante, dentro da relação empresarial, que aspectos fundamentais, como garantir o lugar daquele primeiro produto, que é o produto que trouxe força para o empreendimento, que ele possa ser respeitado. Claro que nós podemos mudar nossos produtos, podemos ampliar nossa cartela de serviços, mas sempre levando em consideração e de forma honrosa e respeitosa aquele primeiro movimento que impulsionou o sucesso da empresa. Espero que eu tenha contribuído um pouco para vocês dentro dessa percepção, de vocês perceberem como as dinâmicas das empresas às vezes estão ligadas também à história do início, daquele ponto inicial que possibilitou, através de um pequeno movimento, um grande empreendimento. Então, sim, preservar a história, respeitar o fundador e o propósito dessa empresa e, sobretudo, ter um lugar de honra para o primeiro produto ou os primeiros produtos que possibilitaram o desenvolvimento de um negócio, de um empreendimento, é fundamental para garantir o sucesso e a preservação desse sucesso no futuro. Espero ter contribuído com você, que é empresário e que está nesse movimento de fundir-se, mas sem se perder. Isso é fundamental. Se fez sentido para você isso, compartilhe esse vídeo com pessoas que também possam vir a se beneficiar
dessas informações que podem parecer simples, mas são preciosas para que você possa continuar esse serviço que eu considero um serviço de amor ao todo. Os empresários têm um lugar especial na vida de toda a população, de todo o país, porque eles investem com coragem, se arriscam para servir a todos.